Hoje é dia 25 de novembro, o Dia Internacional da Erradicação da Violência contra a Mulher. É um assunto que eu debato muito, que eu sempre coloco em pauta. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para chamar ainda mais atenção para esse assunto. Porque a gente precisa seguir discutindo e falando sobre isso, para que as mulheres despertem e deixem de apoiar o machismo, o patriarcado, porque as mulheres machistas enfraquecem demais a nossa luta. A gente acaba perdendo a razão se tem mulher que está do lado do homem. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Uma coisa potente. E aí eu tive uma ideia. Eu pensei comigo, eu nunca descrevi como foi a violência que eu vivi. E aí eu resolvi dividir com vocês como foi. Era uma quarta-feira, eu ia estrear uma peça de teatro, um monólogo chamado O Pássaro da Noite. Era um monólogo difícil, por horas rimado, por horas não. A personagem era muito solitária, tinha sido abandonada, estava num vazio, num buraco. Era um espetáculo assim meio underground e era por isso que eu apresentava às quartas e quintas às 11 da noite. Era um horário realmente alternativo. E eu estava muito feliz porque foi um passo muito importante na minha carreira ter aceito esse desafio e ter feito esse espetáculo. E eu escolhi um vestido branco para ir para a estreia, porque pássaro da noite, né? Uma mulher na escuridão, muito triste, deprimida, e eu sou o oposto disso, né? Eu gosto de luz, de cores, sou muito alegre. E aí eu escolhi um vestido branco e fui. Peça feita, flores recebidas, aplausos recebidos, os abraços, os carinhos. Ok, vamos todos celebrar. Fomos para a festa, numa boate no Rio, e chegando lá, mais celebração, mais abraços, bebidas, comidinhas. E aí a festa já estava para acabar, lá para umas boas 3:30 da manhã. E aí o meu agressor veio querendo ir embora. E eu, como sempre, queria ficar para mais umas 2 músicas. Eu, quando chega no final da festa, sempre peço umas 2 ou 3 músicas do meu coração pro DJ. E aí ele estava muito irritado, ele queria ir embora, e eu falei, não, eu não vou embora, eu vou ficar e escutar Tereza. Eu pedi Tereza, vai tocar Tereza, do Jorge Benjor, que eu amo. E aí eu tô lá dançando na pista, e aí começou a tocar Tereza. Tereza já estava no meio pro final, eu vi que ele foi em direção à minha bolsa, começou a mexer. Eu supus que ele estava indo pegar a cartela de consumação. Daí eu fui até ele, cutuquei o ombro dele e falei, olha, Tereza já tá no fim, foi essa música que eu pedi. A gente já vai embora. E ele seguiu mexendo ali na bolsa. Daí eu fui mexer de novo no ombro dele e falava, você ouviu o que eu falei? Eu não cheguei a terminar a frase. Do jeito que ele estava, de costas, ele virou com essa mão direita e deu na minha cara. Com a força e o impacto, eu dei um giro de 360 graus e caí no chão com a perna assim, em M. Vestido branco, aberto, só que eu tava com um brinco pesado, dourado, e esse brinco saiu. E provavelmente na hora que esse brinco saiu, deve ter machucado a minha orelha e caíram 2 gotinhas de sangue, assim, no vestido branco. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu tava em transe, porque na hora que eu tomei esse tapa, girei e caí no chão, a vida parou. Eu lembro que eu só olhei aquela imagem assim, aquelas 2 gotas de sangue naquele vestido branco, eu com aquela perna em M, sentada. E aí, o relógio também machucou, o agressor estava com o relógio, fez um machucado aqui. E eu em transe fiquei. Não satisfeito com essa violência, veio começar a pegar no meu braço para falar, para não sei o quê. Nisso a minha camareira veio intervir. Ela entrou entre eu e ele e começou a falar, tira a mão dela, sai daqui. Ele, mais do que na hora, pegou a minha camareira pelos 2 braços, assim, e zuniu longe. A minha camareira, muito magrinha, já tinha, sei lá, talvez beirando uns 70 anos, caiu e para não cair de rosto, ela se segurou, se protegeu assim com os braços. Mas aí ela fissurou aqui esse osso do antebraço, o que foi considerado uma agressão grave, porque quando você não pode exercer as suas funções no trabalho, isso é considerado agressão grave. E ela ficou 1 mês sem trabalhar, porque ela era camareira, não podia, imagina, nem fechar, nem abotoar a própria calça.
Não satisfeito com a camareira, ele voltou e começou a pegar no meu braço e eu só despertei do transe por conta da dor que eu estava sentindo, as fibras musculares do meu braço sendo destruídas. E aí eu acordei do transe e falei pro segurança que estava, acho que tão perdido quanto eu ali, né? Eu falei, me ajuda, que ele tá me machucando muito. Daí nisso todo mundo veio. Uma menina anja apareceu na minha frente, olhou no meu olho e falou, você tá bem? Tá tudo bem com você? Calma, a gente vai tirar você daqui. E aí o segurança o levou assim um pouco pro canto e as pessoas vieram me cercar e daí foram cuidar da Esmê. E aí é que eu fui me dar conta de tudo que tinha acontecido. E aí, como se não bastasse ainda tudo isso, teve toda uma perseguição, porque daí eu queria ir embora, óbvio que eu não queria mais nem olhar para a cara dele, e ele queria vir conversar comigo, dizer que não tinha sido aquela a intenção dele, aquelas coisas mais óbvias e hipócritas do mundo. E eu queria entrar num carro e ir embora. Daí eu não podia ir para minha casa, porque ele conhecia meu porteiro. E aí eu não queria ter que explicar para o meu porteiro aquela hora, naquela situação, que eu não queria que ele entrasse na minha casa. Então vamos para casa de uma amiga, mas ali não tem porteiro. É a porta logo e ele vai estar na porta junto com a gente. Então vamos para onde? Ficou assim pelo menos uns 30 minutos nessa perseguição. Corre para lá, corre para cá. Ele tá atrás da gente. Meu Deus, eu não acredito. Até eu conseguir definitivamente ir para casa de uma amiga para poder me dar conta do que aconteceu. E isso era uma quarta-feira. E o que eu fiz na quinta? Espetáculo. Eu tinha espetáculo quarta e quinta, então eu passei aquele dia de morte, de cão. Fui pro teatro, fiz o espetáculo de novo, e era um espetáculo muito difícil de viver aquelas dores todas para poder contar aquela história, pois eu tive que passar por aqueles abismos escuros novamente, carregando o meu fardo e também o fardo da personagem. Isso porque é um detalhe, né? Eu ia me mudar para uma casa, ia morar junto com o meu agressor 2 semanas depois. Vejam você o que é livramento, né? E Deus fez eu acordar antes de estar sozinha numa casa com ele. O que poderia acontecer ali. E aí eu fiz o espetáculo no dia seguinte. Na sexta-feira eu peguei um avião e fui para São Paulo. Fui ficar na casa da minha mãe, do meu pai, lógico. Chegando lá, a minha mãe meio que notou que tinha alguma coisa errada. Primeiro, porque não era para eu ir para São Paulo. Segundo, porque eu estava abatida, com poucas palavras, tristonha, amuada, que não tem nada a ver comigo. Um dia ali no final de semana a gente estava tomando café da tarde e a minha mãe falou, o que você tem? Vocês brigaram? Eu falei, a gente teve uma discussão e tanto na festa da estreia da peça. E eu acho que ela sentiu no que eu falei ali, mãe, né? E aí ela falou, minha filha, ele te agrediu? E eu não consegui responder a minha mãe. E aí ela deu um tempo no silêncio e ela disse, porque se ele te agrediu, você sabe que você só tem uma coisa a fazer, não é mesmo? Deu mais uma pausa e falou, você tem que denunciá-lo. E aí eu fiquei ali, acabando de tomar meu café com leite, ela não tocou mais nesse assunto, respeitou o meu luto, porque eu estava de luto, eu tive que assassinar a pessoa até então a qual eu estava apaixonada. E aí eu peguei a ponte aérea na segunda-feira, fui para o Rio de Janeiro, fui direto para a Delegacia da Mulher e depois eu fui para o IML fazer corpo e delito. E aí a sociedade fez chacota de mim, 6 meses depois ele ganhou um programa por voto popular. E eu me lembro que eu lia mulheres dizendo, vem bater em mim, bate em mim. São essas as mulheres machistas que acabam com a nossa luta. É esse tipo de atitude que mina completamente a nossa força, né? A força que gera quando nós estamos unidas. Mas eu vim aqui falar para vocês que além da violência física, existem mais 4 tipos de violência. Ao todo são 5. Eu já vivi essa física e já vivi muitas vezes a psicológica. Porque alguém, por opção de desestabilizar, querer acabar com o seu emocional e você precisar trabalhar e ainda dar conta de um lar e criar 3 crianças, isso é uma violência, sim, psicológica.